Queridos amigos, queridos irmãos, o capítulo 4 do Evangelho de Mateus relata a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás no deserto. Eu estarei me utilizando de uma conjectura para enxergarmos essa vitória a partir do ponto de vista do próprio diabo. Em uma resenha de demônios, um deles disse sobre Jesus Cristo: "Pois é, tentamos todos os tipos de estratégias, mas ele não pecou." E ainda ficou registrado em Hebreus 4,15 que ele é um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Logo após, uma potestade disse: "O pior foi que ele certa vez desafiou publicamente seus inimigos perguntando: 'Quem dentre vós me convence de pecado?' E pasmem, ninguém tinha do que acusá-lo." João 8,46. Em seguida, levantou-se um principado e exclamou: "Infelizmente, tenho que concordar com todos vocês, pois ele mesmo afirmou em João 14,30, dizendo: 'Se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim.'" Ou seja, não conseguimos encontrar nele nenhum traço da nossa soberba e nem do nosso orgulho. Os dois motivos de termos sido lançados por terra, conforme relatou o profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 17, quando ele disse: "Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei." Neste momento, Satanás, indignado, interrompeu todos e disse: "Humilhante foi o que ele fez com vocês." E ainda publicou em Colossenses 2,15, que diz: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo." Nesse momento houve grande confusão e eles disseram: "Ah, é mesmo, Satanás? E o que dizer de você ter sido derrotado no deserto, mesmo estando ele totalmente desfalecido fisicamente, pois já estava jejuando por 40 dias e 40 noites. O que você tem a dizer sobre essa derrota?" Respondeu Satanás: "Já chega disso. Admito minha derrota e reconheço que fracassei por 4 principais motivos. Número 1. Ele não transformou as pedras em pães, pois ele próprio é o pão da vida." João 6,35. Ele sabia quem era, e isso bastava. A necessidade de se mostrar ou provar para atender às expectativas dos outros é o maior sinal de insegurança sobre a própria essência. E Cristo nunca teve crise de identidade. Número 2. Ele não se impressionou com o templo, pois sabia que esse modelo de templo seria destruído e posteriormente substituído, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Seu templo são os seres humanos. Em Atos 4, verso 31, está explícito que a Igreja de Cristo não é o prédio, pois diz: "E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos." Não está escrito que a igreja se moveu. O prédio, local de reunião, e igreja, pessoas, são coisas distintas. Inclusive, o dinheiro gasto na construção de prédios magníficos para satisfazer a vaidade, o ego e o orgulho dos seus líderes, em vez de ser provisão para suprir as necessidades do verdadeiro templo que são as pessoas, só denunciam que muitos trocaram o reino dos céus por impérios humanos. Suas reais motivações têm suas raízes na Torre de Babel. Cristo não habita em prédios com paredes brancas, coloridas ou mesmo pretas. Número 3. Ele não se jogou do templo. Em vez disso, como diz em Hebreus 12, verso 2, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Na verdade, ele negou a si mesmo, abriu mão do sensacionalismo, das demonstrações de poder, que geralmente tem como motivação o aplauso, a visibilidade, ensinando que quem é livre da opinião alheia não tem necessidade de aprovação e nem de aceitação. No caso de Cristo, ele não tinha compulsão para exibir seu poder. E finalmente, número 4, ele não se iludiu com os reinos e a glória transitória deste mundo, embora eu tivesse lhe mostrado tudo. Por isso ele pôde ser livre para escolher adorar e servir ao Senhor Deus. Renúncia e escolha são marcas de todos os que se propõem a serem servos do Deus Altíssimo. Em Hebreus 11, verso 24, diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e no 25 diz que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O exemplo de renúncia e escolha de Cristo seria posteriormente a exigência e a condição para alguém se tornar seu discípulo. Satanás ofereceu tudo o que podia para impedir Cristo de ir à cruz. O anticristo é pró-Jesus. O anticristo vai sempre tentar fazer com que Cristo não vá à cruz. Vai sempre oferecer um caminho mais fácil. Tudo e todos que tentam te impedir de ir à cruz ou te sugerem descer dela são agentes anticristo. Evangelho de autoajuda sem cruz é anátema. Não se iludam pelos sinais ou multidões, pois muitos já foram, na verdade, rejeitados por Deus, como Saul. Só ainda não foram removidos por ele. Precisamos aprender a vencer com Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, está o princípio para todos que querem vencer também a Satanás, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este exemplo de Cristo é o que capacita todos nós também a vencermos. Porém, inventaram tantas técnicas, inventaram tantas imersões, conferências, congressos, cursos, enfim, foi construído todo um comércio sobre o tema batalha espiritual, cada um com seus interesses. São tantas formas e métodos superficiais que o aluno mais assíduo desses lugares é o próprio Satanás.